alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Olá! Que bom e agradável é estarem unidos os irmãos para ouvir a palavra de Deus. Nós que neste tempo presente ansiamos, gememos pela perspectiva da vinda do Filho de Deus e a revelação dos seus filhos para a vida eterna, ressurreição e vida ao lado do nosso Senhor. Que este culto seja uma bênção na tua vida. Você que está me acompanhando, que seja uma bênção, que a palavra de Deus edifique o seu viver, console em todas as suas aflições. Nós iniciaremos este culto invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Confessemos os pecados a Deus. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre, infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Para você, palavras, a sua confissão, para você que no seu coração levou ao Senhor aqui na sua consciência, para você que Jesus Cristo, que no dia da sua crucificação pagou a pena, pagou o preço de todos os teus pecados, eu proclamo, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria de novo ouvir a graciosa mensagem de Deus nos revelando seu amor em nosso favor. Queremos ouvir a leitura do Salmo para o dia de hoje. Salmo de número 100, no meio de nossas Bíblias, Salmo de número 119, dos versículos 57 até o versículo 64. Versículos 57 até o versículo 64, onde está escrito assim: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Lá versos me cercam, mas
lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Até aqui a leitura do Salmo para o dia de hoje. Convido a você para que façamos a oração do dia. Ó Deus, dirige e governa nossos corações e mentes pelo Teu Espírito Santo, de tal maneira que, mesmo cientes do Teu juízo final, possamos ser encorajados à santidade de viver aqui e habitar contigo em perfeita alegria na vida futura. Por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós ouviremos as leituras bíblicas, leitura do Antigo Testamento, registrada no profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6 até o versículo 8. Assim diz o Senhor, o Rei Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabelecia o mais antigo povo? Que o declare e o exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, não tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Nós ouviremos agora a leitura da epístola para o dia de hoje, Epístola aos Romanos 8, dos versículos 18 até o versículo 27. A glória futura. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Até aqui a leitura. Ouviremos agora a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 até 30 e posteriormente versículos 36 até o versículo 43. Texto que está no meio do trigo, a palavra
do joio. Diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Convido agora para que confessemos a nossa fé com um credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Prazer é Cristo, de falta então terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação.
ser meu protetor na lida dessa vida, em tentação e dor. Vem dar-lhe forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação, sabendo que só nele é certa a salvação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Muitas coisas que há algum tempo atrás seriam estranhas para nós, hoje têm acontecido de forma corriqueira. Tem acontecido como se fossem normal. Seja a presença de álcool gel em todo lugar, né? Na entrada das casas, nos estabelecimentos, dentro dos carros, até nas bolsas das mulheres, o álcool gel está ali, algo que não acontecia antes. Sejam as novas formas de cumprimento, né? O cumprimento seja com o cotovelo, com o pé, até mesmo aquele cumprimento que antigamente era um pouco estranho para nós, que os orientais faziam, de se abaixar frente a outra pessoa, hoje nós já vemos acontecendo timidamente aqui no Ocidente, poderíamos dizer assim. O uso de máscara também, né, está popularizado. Para onde andamos, nos lugares onde vamos, nós encontramos pessoas com as suas máscaras. Seja até alguns casos usando de forma errada, mas as máscaras estão lá. E vale um parênteses aqui, né? O uso da máscara, ele até exemplifica a ação cristã. De que forma, poderíamos perguntar? Já que o uso da máscara, ele tem mais a intenção de cuidar e preservar a vida do outro do que a nossa própria. Né? Muita gente acha que é para se proteger. Óbvio, tem o contexto de proteção também. Mas o uso da máscara tem muito mais a ver com o cuidado do outro do que com o nosso próprio cuidado. E aí uma conexão direta com a atitude, com o jeito de ser cristão, daqueles que creem em Cristo Jesus. Há, porém, uma outra coisa que está disseminada na boca de todas as pessoas, que vem por meio de palavras. Talvez vocês já tenham reparado ou já dito isso para alguém. Em todo diálogo nós acabamos ouvindo assim: quando tudo isso acabar. Quando tudo isso acabar, não é uma frase nova, já que ela está presente, já estava presente antes da pandemia essa frase, né? Quando os estudantes, olhando para as dificuldades, para os obstáculos do seu curso, olham para a formatura, para o fim do ano letivo e quando tudo isso acabar. Ou quando os trabalhadores, né, aflitos com o seu trabalho, nossa, quando isso acabar, né, para chegar em casa, né, com o desejo de chegar ao fim do expediente. Também a gente pode ver isso nos tratamentos de saúde. Né? As pessoas, por exemplo, alguém que está fazendo um tratamento de câncer, né, por conta de um câncer, quando tudo isso acabar, né, olhando para a sua aflição, para a sua dificuldade, esse desejo pelo fim de algo revela aquilo que está ocorrendo no presente. Normalmente aquilo que está trazendo mal, está trazendo enfado, está trazendo sofrimento. Nós passamos por isso em toda a nossa vida. Mas agora com a pandemia a frase se popularizou. Em todos os nossos diálogos quase que sempre ouvimos:
Quando tudo isso acabar, quando a pandemia terminar, quando tudo tiver o seu fim. Aqueles ainda que fazem promessas, né? Promessas, quando a pandemia acabar, eu vou visitar mais os meus familiares, ou quando tudo isso acabar, eu vou voltar para a academia, ou vou entrar na academia, ou também, quando isso acabar, quando tudo isso acabar, eu voltarei a participar da igreja, participarei da congregação. Isso a gente ouve, a gente tem ouvido de pessoas por conta de todo o contexto, por conta de perceberem a realidade em que estão passando e o desejo de uma nova realidade. Esperamos que as promessas não sejam vazias, de fato. Mas ao ouvirmos a palavra de Deus e nos voltamos a ela, percebemos que a criação também tem esse anseio de quando isso tudo acabar. E aqui eu não estou falando da pandemia em si. A natureza e o universo não veem a hora de chegar o fim, de chegar o tempo da vinda do Senhor. Como diz a palavra de Deus, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação espera o dia do Senhor, o dia em que os filhos de Deus serão revelados, o dia em que o Senhor dos céus virá novamente em glória. É intrigante que a natureza também anseie por esse dia, mas aí nos perguntamos, por que a natureza iria ansiar por este dia? Será que ela tem motivos para esse ardente desejo? Então a palavra de Deus nos responde dizendo assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação geme e suporta angústias até agora. E a criação tem nos dado as mais diferentes mostras de que o mal está lhe afligindo. A criação nos dá essas mostras, que o pecado mexeu com toda a ordem da criação, com toda a ordem do universo. E a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa ir muito longe no tempo, nem no espaço, já que se a gente lembrar, poucos meses atrás, as chuvas que rasgaram alguns morros aqui próximos a nós, levaram casas, levaram vidas, levaram histórias de muitas pessoas. Ressaca no mar que trouxe destruição. Há tempos atrás a gente viu isso. Inundações em diversos lugares do país. Tornado no sul do Brasil, há poucos dias. Vimos as notícias. A natureza geme, espera a redenção, a revelação. Tudo isso porque, como diz a palavra, a criação está sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por aquele que a sujeitou. Ou seja, os sofrimentos do tempo presente que a criação está sofrendo estão intimamente ligados ao pecado humano, ao pecado desde a queda. Muito disso diretamente ligado à ação e à exploração da criação de forma predatória. Ação essa que serve não apenas para a necessidade das pessoas, já que Deus, quando fez a criação, Ele permitiu que o homem se utilizasse dela. Era o desejo de Deus, que o homem se utilizasse dela, mas não de forma egoísta, não de forma soberba, não gananciosamente, como temos visto. A criação geme por conta do ato humano, por conta do pecado. Por isso, assim como uma pessoa que não vê a hora de acabar o tempo da sua aflição, assim também a criação não vê a hora de chegar o tempo da vinda do Senhor, o tempo em que as aflições que ela vem sofrendo deixarão de existir ou não acontecerão mais. A boa criação de Deus sofre
e geme esperando o dia da redenção total. Na esperança, como diz a palavra, de que ela própria será libertada do cativeiro da corrupção. Ela própria será libertada do mal que ela está sofrendo para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação, na verdade, espera a nossa revelação. Você que foi chamado à fé pelo batismo, você que ouve a palavra de Deus e crê em Cristo Jesus como teu Salvador, você que sabe que por meio da promessa de Deus, você é filho dele, por meio da água que escorreu na sua cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é filho dele, ainda não revelado plenamente perante todo mundo, já que a gente não conhece o coração das pessoas, mas já sim filho de Deus por conta do ato bondoso de Deus em seu favor. Já sabemos que por meio do chamado de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus que será separado, como diz o Apocalipse, ovelhas de cabritos, nós seremos separados para junto de Cristo. E aquele dia será a revelação. Revelação essa que o mundo aguarda, que a criação como um todo aguarda. A esperança da criação pela revelação dos filhos de Deus tem íntima ligação com a nova criação, a criação restaurada. Não é pela revelação em si, mas pela promessa de restauração original, onde o mal não terá espaço, o pecado não terá vez. Mas não é só a criação que anseia por esse dia. Os próprios filhos de Deus anseiam também, esperam, desejam que esse dia chegue. Diz a palavra, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, ou seja, os primeiros frutos do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Todo cristão deseja esse dia. Nós mesmos, nas nossas orações na mesa, dizemos, vem Senhor Jesus. Nós esperamos e ansiamos por este dia. Todos vocês que creem em Jesus Cristo e conhecem a sua promessa da vida eterna, anseiam no seu coração por este dia. Esperam por este dia da redenção. Não só pelo desejo de estar lá em si, mas também como a criação, porque os sofrimentos têm tocado a nossa vida diariamente. Das mais diversas formas, nos fazem gemer em nosso interior. Mas o cristão, a cada um de vocês, ao invés de dizer, quando tudo isso acabar, diz, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Quando tudo isso acabar, tudo bem, a gente espera que tudo acabe. Mas a gente diz as palavras que estão no texto bíblico. Vem Senhor Jesus. Vem sem demora. Vem para restaurar tudo isso. Vem para nos livrar das nossas mazelas, das nossas dificuldades, dos obstáculos, dos problemas, dos sofrimentos, sejam eles quais forem. Vem, Senhor Jesus. E é essa esperança que nós temos alimentado em nosso coração. E é essa esperança também que a criação toda tem. Que a criação geme no seu interior. Jesus, antes de ser levado à cruz, pediu a Deus, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa morte, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele também ansiava pelo fim daquilo que ele estava passando. Não via a hora de terminar a obra para a qual ele havia sido enviado. Mas antes que terminasse essa obra, ele sofreu dores sem fim. Foi levado à cruz e ali ele disse, está consumado, está acabado. Quando tudo isso acabar para Jesus, aconteceu na cruz. Na cruz. É na cruz que encontramos o fim da aflição do nosso pecado, da nossa culpa, dos nossos atos, do mal que habita em nós. É na cruz que encontramos perdão para o mal que habita em nosso corpo, que habita em nosso ser, para a maldade que cometemos.
É por meio dela que temos esperança de que quando o dia vindouro chegar, nós seremos recebidos e revelados como Filho de Deus. É na cruz e na ressurreição do nosso Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, Deus nos mantém aqui. Deus nos mantém aqui. E nesta vida passaremos por aflições. Não é novidade para ninguém. Não é novidade para nós. Dos mais diversos tipos, nós passaremos pelas aflições, as quais servem também de forma útil para Deus, para que nós nos agarremos mais a Ele. Deixemos de confiar em nós mesmos, mas nos agarremos mais a Ele. Oremos, clamemos a Ele, peçamos a Ele, coloquemos as nossas intenções, os nossos pedidos, as nossas necessidades sob o seu cuidado, para que nós dependamos ainda mais dEle, mesmo em meio aos sofrimentos, às dificuldades, que a mão dEle esteja sobre nós e que a sua promessa nos seja revelada. Não sabemos quando isso tudo vai acabar. E aqui eu não estou falando do mundo em si, né, do fim dos tempos, mas estou falando da pandemia. Não sabemos quando isso tudo vai acabar. Ainda haverá muito choro causado por este vírus que tem se espalhado, que tem levado vidas, que tem contaminado pessoas, tem trazido sofrimento para muitas famílias que nós incluímos em nossas orações, em nossas preces. Mas também não sabemos o dia do Senhor, quando tudo vai acabar no sentido da criação. Mas isso não impede que nós desejemos, ansiemos por este dia e peçamos: vem, Senhor Jesus. Já que pela promessa de Deus temos por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós ou por meio de nós, como diz a palavra de Deus. Ou então, como diz Paulo em outro momento, estar com Cristo é infinitamente melhor, olhando para a sua situação, e nós também desejamos por mais feliz que possa ser a nossa vida, por mais bênçãos que temos recebido nos nossos dias nesse mundo, ainda assim nós ansiamos por aquele dia, o dia em que o Senhor se revelará, não só a Ele, mas também a nós, e nos levará para junto de si, para a nova criação, ressurreição dos mortos, onde todos aqueles que se foram crendo no Senhor estarão conosco. Então, seguimos esperando ardentemente um dia em que seremos revelados como Filho de Deus na vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual levou a cabo, o qual acabou, né? Quando acabar tudo isso, e Ele acabou na cruz, em teu lugar, Ele pagou pelo preço, pela pena do teu pecado, para te dar perdão, vida e salvação eterna. Nessa promessa podemos esperar. E aí, quando tudo isso acabar, sabe onde nós estaremos? Eu e você que crê no Senhor, você que foi batizado e declarado Filho de Deus perante toda a congregação, nós estaremos com Jesus. Nós seremos levados para junto dEle, para uma vida preciosa, sem sofrimento, sem preocupação com pandemia, sem preocupação com estudo, sem preocupação com tratamento, sem preocupação com o trabalho que traz enfado. Mas numa vida nova, numa vida plena, perfeita, e nessa vida nós esperamos. Mas enquanto isso nós somos deixados aqui. E enquanto deixados aqui nós somos chamados a cuidar, a amar, a agir em favor do nosso próximo. Assim como a gente usa a máscara para proteger o outro, que todos os nossos atos sejam atos para refletir, para mostrar, para levar o amor de Deus àqueles que estão à nossa volta.
Que Deus nos guarde, nos capacite e fortaleça no nosso coração essa esperança, a esperança na sua promessa. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Durante o momento de culto, este período, este momento, é a hora que o povo de Deus traz as suas ofertas. Por conta da pandemia, nós não temos tido cultos presenciais, e eu convido a vocês, aos nossos irmãos da congregação, para que façam a sua oferta dominical, mensal, ofertas essas tão necessárias para a manutenção do trabalho, para a manutenção da nossa congregação, cumprindo as suas obrigações, pagando as suas despesas. Então oferte como gratidão, oferte de forma espontânea, livre, porque você foi recebido, você foi chamado à fé, e você sabe que tudo o que você tem, desde a sua vida, desde o seu nascimento até o último dia, tudo isso Deus tem concedido na tua vida. Aqueles que não são membros da nossa congregação, membros de outras congregações, ofertem na sua congregação, para que o trabalho ali permaneça, frutifique, e nesse tempo tão estranho que estamos vivendo, a palavra de Deus possa ser semeada ali. Aqueles que estão nos visitando, que alegria tê-los conosco, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando conosco, mas busquem uma igreja, né? Se vocês estiverem próximos a nós, podem vir aqui que a gente conversa não só sobre a oferta, que é parte da vida cristã, mas também sobre todos os outros aspectos bonitos e preciosos da vida cristã. Encorajo você também para que encontre uma congregação, faça parte de uma igreja cristã. Queremos falar com o nosso Deus e Pai em oração. Lembramos dos nossos irmãos em sua. Lembramos especialmente do Nelson, da Angelita. Rogamos pela recuperação da Vera, a mãe do Bruno, nosso irmão lá de Santíssimo. Pedimos pela família enlutada, família Rai. Seguimos com eles em nosso coração, em nossa mente, sabendo que Deus tem sido gracioso com eles, consolando o coração deles, não só deles, mas de todos os irmãos da congregação, e que, assim como diz Paulo lá na carta aos Coríntios, que essa consolação recebida, a consolação que levamos e possamos levar no futuro para as outras pessoas à nossa volta que passam pelas mesmas aflições que nós. Queremos lembrar também da gestação, que entra nas suas últimas semanas, a gestação da Maíra, né, que está esperando a Maria Júlia. Também lembramos da gestação da Lidiane, que aguarda o pequeno Sebastião. Rogamos a Deus que, assim como tem feito até hoje, guardado e preservado a gestação das duas, que Ele permaneça ao lado delas e que possam essas crianças virem com saúde, sob a graça e o cuidado de Deus. Perdão. Vamos orar ao nosso Deus. Deus de misericórdia, tua prontidão em perdoar é vista na obra de Cristo na cruz. Tu ouviste o clamor daqueles que estavam nas profundezas, salvou os que pediam socorro a ti. Antes que alguém houvesse pedido, tu já havias preparado a salvação da humanidade. Todo louvor e honra a ti, santo e amado Deus. Pai bondoso, confiantes que tu nos ouve, nós clamamos e rogamos a ti. Estejas ao nosso lado, guarda-nos a alma, ajuda-nos a esperar na tua promessa. Nosso anseio é estar no dia do juízo entre os teus filhos, na revelação da tua glória. A criação aguarda esse dia e nós também aguardamos. Ó, vem, Senhor Jesus, vem sem demora. Enquanto estamos nesse mundo, gememos com Ele. Por isso pedimos que a tua mão sempre nos guie e fortaleça para enfrentarmos as dificuldades. Lembramos dos nossos irmãos enfermos, Nelson, Angelita, a Vera.
Lembramos do Bruno também, Senhor, e dos que estão tristes e aflitos, dos que sofrem com a depressão, dos enlutados. Nunca retire, Senhor, o teu cuidado e o teu olhar de sobre eles. Faze-os saber da tua presença amorosa. Restabelece-lhes a saúde e a vida segundo a tua vontade, mas principalmente mantém-os firme na única e verdadeira fé salvadora. Amado Deus, Pai eterno, neste tempo de pandemia em que os números nos deixam alarmados, rogamos que conduzas as mentes e os corações de nossas autoridades, para que as suas ações sejam feitas no sentido de amparar os que estão sofrendo, sejam os enfermos ou as famílias que perderam seus entes queridos por conta do vírus. Todos estão aprendendo a viver, mas que a empatia e o amor ao próximo sejam uma marca de todos aqueles que professam a fé cristã. Amado Deus, rogamos que, pela tua bondade e o teu consolo, estejam sobre a família Rai e todos aqueles que choram e que se lembram do seu Silvio, o qual faria aniversário também essa semana, Senhor. Louvamos pela vida dele e agradecemos, Senhor, porque nos deste a oportunidade de tê-lo ao nosso lado, testemunhando também a sua fé e o seu amor por ti. Pai, tu que és bom, por vezes não compreendemos a tua bondade. Ouvimos a respeito dela, mas quando nos defrontamos com os problemas, acabamos vacilando e achando que tu não nos amas. Ajuda-nos nos caminhos que colocas em nossa frente, por mais dolorosos e tortuosos que possam parecer. Ajuda-nos a viver a tua vontade, ó Deus. Deus eterno, nossos dias aqui são como um sopro. Tu nos dás a alegria de compartilhar esta vida com aqueles que amamos, isto por meio da tua maravilhosa graça. Pedimos em favor daqueles que completaram mais um ano de vida sob os teus cuidados. Pedimos pelo Nelson, também pela Miriam, Senhor. Esteja ao lado deles por todos os dias, até o momento em que forem para a morada celestial ao teu lado. Amado Deus, o dom da vida é um presente que tu nos dás. Rogamos que a tua mão e o teu cuidado estejam sobre a Maíra e também sobre a Lidiane em suas gestações. Que o teu amparo, que tem sido visto até hoje na vida delas, que ele permaneça, Senhor, e que, sendo da tua vontade, estas crianças que são aguardadas cheguem com saúde, cheguem para preencher ainda mais esta tua congregação, trazendo alegria e vida para a vida não só das famílias, mas também para a família da congregação. Pai, tua preocupação com o homem perdido foste vista lá no Éden. Tu sabias que não teríamos capacidade de nos achegarmos a ti. Mandaste teu Filho para nos resgatar da morte eterna. Pedimos-te um coração puro e sincero, para que reconheça os nossos atos e nos leve ao arrependimento dos pecados, para então receber o teu gracioso perdão e a reconciliação para a salvação eterna. Deus de amor, tuas ações nos mostram a tua preocupação para conosco. Somos gratos por tudo o que tem feito por nós. Sob os teus cuidados deixamos todos pelos quais pedimos. Tudo isso em nome e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o qual nos deu a salvação eterna e nos alimenta a esperança da promessa do dia que há de vir. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Chegando ao fim de mais um culto, alguns recados que precisam ser dados.
nas próximas semanas, a congregação fará um movimento, a nossa congregação fará um movimento para que voltemos a ter os cultos de forma presencial. Eles terão restrições e peço aos membros da congregação que aguardem. Nós iremos anunciar por meio do WhatsApp, né? Durante essa semana já haverá anúncio a respeito disso. Provavelmente a presença no culto ela terá que ser feita por meio de inscrição antecipada, né? Tendo em vista o número de pessoas que estarão presentes. Haverão diversos outros cuidados que serão divulgados. Uso de máscara, álcool gel, distanciamento, né? Cada uma dessas coisas que temos visto na sociedade e em outras atividades que estamos vendo. Me coloco à disposição da congregação para visitas. As visitas já têm acontecido novamente, mas não visitas longas, com muito tempo, dentro de casa. Normalmente eu tenho buscado fazer as visitas em lugares abertos, onde a gente pode sentar, bater um papo. Então, entre em contato com a congregação, mande um recado e a gente pode agendar um dia para que seja feita a visita na sua casa, né, tendo em vista todos os cuidados que temos. Rogo a Deus a bênção sobre cada um de vocês e desejando que a companhia do Pai bondoso, do Filho Redentor e do Espírito Santo Consolador estejam dia após dia contigo, até um dia em que tudo isso acabar, ou melhor, em que o nosso Senhor vier para nos levar para uma nova vida junto com Ele. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Do meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessa de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vinda a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus.